Olá pessoal! Vamos continuar com o módulo de questões comentadas de Direito Administrativo da Banca F, C sobre modalidade de responsabilidade civil do Estado. E antes de iniciar, dê aquela força com seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em nossos vídeos. Vamos lá! Questão 1. FC Câmara de Fortaleza, agente 2019, uma viatura policial do Estado, em perseguição a um criminoso, atropelou um pedestre que se encontrava na calçada. Nesse caso, acerca do regime de responsabilidade do Estado, aplica-se a responsabilidade A objetiva, sujeita à pretensão de reparação à prescrição quinquenal. B subjetiva, sendo a pretensão de reparação de natureza imprescritível. C subsidiária, sujeita à pretensão de reparação à prescrição decenal. D objetiva, sujeita à pretensão de reparação à prescrição trienal. E integral, sujeita à pretensão de reparação à prescrição vintenária. Comentários. Dentre as alternativas, a letra A é o gabarito da questão. Responsabilidade será objetiva. Art. 37, cf. 6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Prescrição. O prazo prescricional aplicável à reparação do dano é prescrição quinquenal, 5 anos, com base no que dispõe o Decreto 20.910 de 1932, que regula a prescrição quinquenal. Decreto 20.910 de 1932, artigo 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. FC Prefeito SJ. Rio Preto Fiscal de Posturas 2019. A incorreta manutenção no sistema de esgoto de determinado município causou o rompimento da tubulação e vazamento de efluentes, que avançaram para as instalações de um estabelecimento comercial, ensejando a necessidade de interdição para descontaminação. O poder público, se demandado a indenizar os prejuízos verificados, estará sujeito à responsabilidade A subjetiva, considerando que a administração pública é instada a indenizar apenas quando comprovada a conduta culposa ou dolosa de seus agentes públicos. B objetiva, que não exige a demonstração de culpa, tampouco do nexo de causalidade e de vínculo funcional do agente causador dos danos. C objetiva, sendo necessário, contudo, que o autor da ação demonstre a ocorrência de danos concretos e do nexo de causalidade com o evento. D subjetiva, que exige a demonstração, pelo autor da ação, da ausência de culpa da vítima. E objetiva pura, que impõe obrigatoriedade de ressarcimento integral pelo poder público, desde que demonstrada a conduta dolosa do agente público. Comentários. A responsabilização do Estado é objetiva, devendo para sua caracterização haver a comprovação da conduta comissiva ou omissiva. Manutenção no sistema de esgoto de determinado município causou o rompimento da tubulação e vazamento de efluentes. Nexo causal. A manutenção no sistema causou o vazamento de efluentes que chegaram até um estabelecimento comercial. E resultado, vazamento de efluentes que avançaram para as instalações de um estabelecimento comercial, ensejando a necessidade de interdição para descontaminação. Portanto, a alternativa correta é letra C. Objetiva, sendo necessário, contudo, que o autor da ação demonstre a ocorrência de danos concretos e do nexo de causalidade com o evento. Letra A. Errada. Responsabilidade do Estado é objetiva. Letra B. Errada. O erro está em afirmar que não é necessária a comprovação do nexo causal. Letra D. Errada. Responsabilidade do Estado é objetiva. Letra E. Errada. Responsabilidade do Estado é objetiva, logo não depende da comprovação de conduta dolosa ou culposa do agente, basta a comprovação da conduta. Resultado, nexo causal. 3. FC Prefeito SJ. Rio Preto Fiscal de Posturas 2019. A responsabilização civil dos agentes públicos exige, necessariamente, independentemente de outros requisitos, a comprovação de danos ao erário, na medida em que só a administração pública pode demandar a reparação. B. Prática de ato doloso, ou seja, a demonstração da intenção de causar prejuízo ao erário ou a terceiros. C. Demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e os danos causados ao erário ou a terceiros.
D. Demonstração de que agiam regularmente no exercício de suas funções. E. Prática de ato comissivo, tendo em vista que não se infere dolo ou culpa de conduta omissiva. Comentários. A responsabilidade do Estado depende apenas dos seguintes elementos. 1. Dano. 2. Existência da conduta estatal. 3. Nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano. Portanto, a alternativa correta é letra C. Demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e os danos causados ao erário ou a terceiros. 4. FC Metrô SP Analista Administração, 2019. Considere a seguinte situação. Em uma determinada metrópole, há duas linhas de trem metropolitano. Uma é operada por uma empresa privada, mediante regime contratual de concessão, e o sistema de condução dos trens é totalmente automatizado, sem maquinistas ou operadores manuais. Na outra linha, gerida por empresa estatal, os trens são conduzidos por maquinistas. Em caso de ocorrência de acidentes envolvendo usuários em cada uma dessas linhas, é correto concluir que será aplicado o regime de responsabilidade. A. Objetivo na linha gerida pela concessionária, e subjetivo na linha gerida pela empresa estatal. B. Integral, em ambas as situações. C. Subjetivo, em ambas as situações. D. Objetivo, em ambas as situações. E. Subjetivo na linha gerida pela concessionária, e objetivo na linha gerida pela empresa estatal. Comentários. Conforme determinar o art. 37, parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Trata-se da teoria do risco administrativo, que gera a responsabilidade objetiva da administração pública por danos sofridos pelo particular. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, seja o dano lícito ou ilícito, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, a alternativa correta é letra B. Integral, em ambas as situações. 5. FCTRF, 3, Técnico Judiciário, 2019, Júlio exerce cargo público efetivo de motorista em uma autarquia federal, e, durante o exercício funcional, envolveu-se em acidente que causou danos patrimoniais a terceiros. Nesse caso, no tocante ao regime de responsabilidade civil, o referido servidor A. Responderá de forma objetiva e solidária com a autarquia. B. Não responderá em hipótese alguma, pois se trata de hipótese de responsabilidade integral da União. C. Responderá de forma subjetiva apenas se incluído no polo passivo da ação pelo terceiro afetado. D. Responderá de forma objetiva e subsidiária em relação à autarquia. E. Responderá de forma subjetiva e por meio de ação regressiva. Comentários. Responsabilidade do servidor público. A responsabilidade civil do servidor público no exercício de sua função é subjetiva. Conforme determinar o art. 37, parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, a alternativa correta é letra E. Responderá de forma subjetiva e por meio de ação regressiva. 6. FCSP Parcerias Analista Técnico 2018, suponha que um empregado de empresa privada, concessionária de serviço público de coleta de lixo, ao manobrar o veículo que estava efetuando a coleta urbana, tenha abauroado o muro de um edifício e este veio a desabar. Considerando o regramento estabelecido pela Constituição da República sobre responsabilidade civil da administração pública, a inexiste responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados, eis que tal modalidade de responsabilização somente se aplica a pessoas jurídicas de direito público. B. O município, na condição de poder concedente, é quem responde, primariamente, pelos prejuízos causados, cabendo direito de regresso contra a concessionária. C. A empresa concessionária responde pelos prejuízos causados, independentemente de comprovação de dolo ou culpa do empregado. D. A empresa concessionária somente responderá pelos prejuízos causados se comprovado o nexo de causalidade e culpa grave de seu empregado. A responsabilidade primária pela reparação do dano é do empregado, que poderá, contudo, exercer direito de regresso contra a concessionária, se comprovada a culpa concorrente.
Comentários. Como o dano foi causado ao particular por agente de uma concessionária de serviços públicos, esta será responsabilizada de maneira objetiva pela indenização ao particular. Sendo objetiva, independe de comprovação de dolo ou culpa do empregado. Dessa forma, afiguram-se incorretas as letras A e D. Além disso, a concessionária será a responsável primária, de sorte que o particular deve, primeiramente, buscar cobrar dela a reparação pelos danos sofridos. No entanto, caso o patrimônio da empresa não seja suficiente para arcar com o pagamento da indenização, o município, poder concedente, também será chamado a responder pelo dano, de modo subsidiário. Em todos esses casos, a responsabilidade primária deve ser atribuída à pessoa jurídica a que pertence o agente autor do dano. Mas, embora não se possa atribuir responsabilidade direta ao Estado, o certo é que também não será lícito eximi-lo inteiramente das consequências do ato lesivo. Sua responsabilidade, porém, será subsidiária, ou seja, somente nascerá quando o responsável primário não mais tiver forças para cumprir a sua obrigação de reparar o dano. Portanto, como a responsabilidade primária é da concessionária, estão incorretas as letras B e E. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. A empresa concessionária responde pelos prejuízos causados, independentemente de comprovação de dolo ou culpa do empregado. 7. FCC Fazgol Auditor Fiscal da Receita Estadual 2018, o caixa de uma instituição financeira pública deixou de efetivar a autenticação da guia de recolhimento de tributo que lhe fora apresentada por um cliente juntamente com outras tantas faturas, não obstante tenha realizado a retirada dos recursos da conta corrente do mesmo. O cliente constatou o equívoco meses depois, quando descobriu restrição a seu nome no cadastro de inadimplentes do ente federal credor do tributo. Tendo restado esclarecido que não se tratou de dolo por parte do funcionário do banco, bem como considerando o disposto no artigo 37, parágrafo 6 graus, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade extracontratual do Estado. A instituição financeira responderá objetivamente, com base no dispositivo constitucional, porque se consubstancia em empresa estatal prestadora de serviço público. B. A instituição financeira oficial não pode responder civilmente pelos atos praticados pelo Caixa com base no dispositivo constitucional, pois se restringe a atuação dos servidores estatutários e o dano foi causado por empregado público. C. Poderia ser imposta responsabilidade à pessoa jurídica de direito privado empregadora do Caixa cuja atuação ensejou danos ao cliente, independentemente do vínculo funcional, caso se tratasse de prestadora de serviço público, o que não procede no presente caso. D. Não pode a instituição financeira, pessoa jurídica de direito privado, ser responsabilizada, tendo em vista que o dispositivo constitucional exige conduta dolosa quando se tratar de empregados públicos. O empregado responde pessoalmente pelos danos causados, considerando que, na forma do dispositivo constitucional, as empresas estatais exploradoras de atividades econômicas somente respondem objetivamente pelas condutas comissivas dolosas de seus empregados. Comentários. Resumindo o caso, os recursos financeiros saíram da conta corrente do cliente, mas não foram destinados ao pagamento do tributo, causando danos ao cliente. Reparem, no entanto, que estamos diante de instituição pública, presumidamente de direito privado, que não presta serviços públicos, mas explora atividade econômica em sentido estrito de sorte que não se aplica o mandamento constitucional do artigo 37, 6 da CF. Em outras palavras, a instituição financeira não responderá de modo objetivo com base no dispositivo constitucional. Por este motivo, a letra A está incorreta. A letra B também está incorreta. Apesar de não responder civilmente com base no artigo 37, 6, da Constituição Federal, mencionado no enunciado, este dispositivo não se restringe aos servidores estatutários, mas abrange qualquer agente público agindo em nome de pessoa jurídica ou, e de direito público, 2, de direito privado prestadora de serviços públicos. Isto inclui servidores públicos, agentes políticos, agentes temporários, empregados públicos, etc. A letra C, por sua vez, está correta, é o gabarito da questão. Caso estivéssemos diante da prestação de um serviço público, o que não é o caso, de fato poderia ser imposta, com base no artigo 37, 6, da Constituição Federal, responsabilidade objetiva à pessoa jurídica. A letra B, incorreta a parte final, já que não se exige conduta dolosa do agente público, seja ele empregado público ou outra espécie de agente. Se o comando constitucional fosse aplicável à questão,
a organização pública responderia independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Por fim, a letra E está incorreta, uma vez que o dispositivo constitucional não tem aplicação no presente caso, exploração de atividade econômica. 8. FC Câmara Legislativa do Distrito Federal Técnico Legislativo Agente de Polícia Legislativa 2018, Felipe foi processado e condenado por prática de crime, por decisão judicial transitada em julgado, tendo cumprido a respectiva pena de privação de liberdade. Contudo, a condenação de Felipe se deu por erro judiciário. Diante dessa situação, considerando apenas os dados ora fornecidos, Felipe A. Não poderá pleitear indenização do Estado, pois o reconhecimento da responsabilidade acarretaria ofensa à coisa julgada. B. Não poderá pleitear indenização do Estado, pois o Poder Judiciário é soberano. C. Poderá pleitear indenização do Estado pois, de acordo com a Constituição Federal, este indenizará o condenado por erro judiciário. D. Poderá pleitear indenização do Estado, desde que a condenação por erro judiciário tenha sido confirmada pelos tribunais superiores. E não poderá pleitear indenização do Estado, pois ao magistrado é assegurada a independência. Comentários. O erro judiciário consiste em uma das situações excepcionais em que o Estado será responsabilizado, de maneira objetiva, por ato jurisdicional. Esta conclusão decorre do seguinte dispositivo constitucional. CF, artigo 5º, inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Notem que a letra D está incorreta, na medida em que a legislação não impõe tal requisito para a caracterização do erro judiciário. É possível que o erro judiciário seja caracterizado por meio de uma revisão criminal, por exemplo, sem que um tribunal superior seja acionado. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. Poderá pleitear indenização do Estado pois, de acordo com a Constituição Federal, este indenizará o condenado por erro judiciário. 9. FCCPGAP Procurador do Estado 2018, o Tribunal de Justiça de determinado Estado celebrou contrato com empresa especializada, para prestar serviço educacional nas modalidades de creche e pré-escola, em estabelecimento escolar mantido pelo tribunal, dedicado ao atendimento de filhos de seus servidores. Durante a prestação do serviço, um dos alunos empurrou o colega do alto de um escorregador, causando-lhe ferimentos graves e gerando sequelas para a criança acidentada. Nessa situação, no tocante à responsabilidade civil, trata-se de hipótese em que o ente estatal não será responsabilizado, visto que se trata de ato de terceiro, a excluir o nexo causal entre a atividade estatal e o dano. B. A responsabilidade objetiva da empresa contratada, sendo que não haverá responsabilização estatal, visto que o serviço era prestado em benefício de terceiros. C. Haverá responsabilização civil dos pais do causador direto do dano, pois este é menor e civilmente responsável. D. É cabível a responsabilização estatal, com base na teoria da culpa do serviço, em vista do funcionamento deficiente do serviço público. E não haverá responsabilização do ente estatal, visto que a situação não se enquadra entre as hipóteses de responsabilização por atos praticados pelo Poder Judiciário. Comentários. A questão ilustra caso em que o dano foi causado por ato de terceiro, colega do aluno, porém dentro de estabelecimento mantido por ente público. Neste caso, discute-se a existência de responsabilidade do Estado em razão de sua omissão, porquanto a adequada prestação do serviço, em tese, poderia ter evitado aquele resultado danoso. Ou seja, se ficar comprovado que o dano resultou, por exemplo, da ausência de supervisão dos professores e monitores da escola, restará patente a omissão culposa estatal, dando aso à sua responsabilidade. Dessa forma, uma vez constatada a omissão do Estado quanto à prestação deficitária do serviço, o dano, e o nexo com a conduta estatal, teria lugar a responsabilidade do Estado na modalidade culpa do serviço, fault de service. Assim, é perceptível que está incorreta a letra A, no mesmo sentido em relação à empresa contratada. Caso se comprove que o serviço por ela prestado era falho, também responderá pelo dano. A letra B está incorreta, já que a empresa contratada poderia ser responsabilizada de maneira subjetiva, dada a existência de contrato de prestação de serviços com o poder público. A letra C está incorreta. A responsabilidade pelo dano será do Estado e da empresa contratada para prestar os serviços. Quanto à letra E incorreta, aproveito para destacar que estamos diante do exercício, de modo atípico, da função administrativa pelo Poder Judiciário.
Podemos concluir que a alternativa correta é a letra D. É cabível a responsabilização estatal, com base na teoria da culpa do serviço, em vista do funcionamento deficiente do serviço público. 10. FCTRT, 15ª Região, SP, Técnico Judiciário e Área Administrativa 2018. A responsabilidade do Estado pode se dar em razão da celebração de contratos, no que se refere ao contratado, e extracontratualmente, pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, não sendo necessário a demonstração de culpa ou dolo, mas sim do nexo de causalidade entre a conduta dos servidores e os danos sofridos. B. Pelos danos comissivos que os agentes e prestadores de serviços públicos causarem a terceiros, desde que demonstrado o dolo na conduta vedada pela Constituição Federal. C. Pelas ações ilícitas cometidas pelos agentes públicos, não sendo necessário demonstrar o nexo de causalidade, apenas o prejuízo sofrido, de forma inequívoca. D. Pela modalidade subjetiva, que somente autoriza a responsabilidade subjetiva se vier a ser comprovado o dolo ou a culpa do agente público. E pelos danos causados ao patrimônio das vítimas, no caso de danos dessa natureza, que prescindem de comprovação de culpa e nexo causal. Comentários. A letra A está correta e resume a principal característica da responsabilidade objetiva do Estado, independe de demonstração de culpa ou dolo do agente público. Com base nesse raciocínio, as letras B e D estão incorretas. Além disso, apesar de independer de dolo ou culpa, é essencial que a vítima comprove o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano por ela sofrido. Dessa forma, as demais alternativas também estão incorretas. Quanto à letra C, é importante verificar que as condutas não necessitam ser consideradas ilícitas para ensejar a responsabilidade do Estado. Mesmo as condutas estatais absolutamente regulares têm o condão de gerar o dever de reparação ao Estado. Chegamos ao final de mais um vídeo de resoluções de questões de direito administrativo. Quaisquer dúvidas, sugestões ou críticas deixem nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal, dê like, compartilhe nossos vídeos, pois isso ajuda muito o canal. E obrigado por assistir o vídeo.